E se for falar de jogo, então PC sai ganhando, não tem jeito. E aí, beleza? Mais um vídeo aí pro canal. E bom, eu tô aqui. Nossa, nariz descascando, que merda, velho. 8 horas da manhã, daqui a pouco eu tô saindo pra ir trabalhar, mas precisava fazer esse vídeo aqui, velho. Se gostar do assunto, se gostar do vídeo, se quer deixar seu apoio aí, que eu agradeço. Bora pro assunto, bora pro que interessa. E bom, nesse vídeo aqui eu queria falar sobre algo que faz anos aí, faz meses, anos que eu penso em falar e trazer esse vídeo. Porque eu acompanho conferências de jogos, não só de uma plataforma, de todas eu gosto, muitas vezes até de plataformas a qual eu não estou assim habituado a estar jogando jogos. Por exemplo, a Nintendo, eu jogo um jogo ou outro e se o jogo for muito, chamar muito minha atenção e eu quiser muito jogar. Então, é algo que eu vejo acontecendo nas conferências, que é o pessoal querendo, não é todo mundo, é aquele pessoal mais chato, tá ligado? Aqueles torcedor chato de time, que se você falar um A, o cara briga, o cara quer discutir, quer não sei o que, mas é tipo isso. É aqueles cara, aqueles fãs chatos, fanáticos, de jogos, de console na real, que ficam e tem essa briga entre PlayStation e Xbox, que isso aí perdura há anos já, inclusive já teve lá atrás. Teve guerra dos consoles e tudo mais, onde realmente era uma briga. O celular tá uma merda e fica descarregando, carregando toda hora e fica fazendo barulho. Não sei se apareceu no vídeo, espero que não, mas não entre fã, mas sim entre empresas. E lá atrás já existiu uma guerra de consoles, onde uma empresa realmente queria detonar a outra, queria ser melhor que a outra, falava mal da outra. E hoje em dia ainda tem isso, ainda tem essa rinha aí, mas é bem mais escondido do que era nessa época aí. E para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou entrar nessa história nesse vídeo. Se vocês gostarem do vídeo, se o vídeo tiver feedback, posso estar trazendo aí, contando mais sobre tudo isso daí que eu aprendi na faculdade de jogos digitais que eu fiz. E bom, inclusive foi algo que ajudou a desenvolver o mercado de jogos. E bom, vamos para o assunto logo assim. Eu vejo muito o pessoal querer comparar, assim, eu sou do PC, já faz bastante tempo que eu sou do PC, anos já. Cara, eu tive console, eu tive Nintendo, tive Mega Drive, depois PS1 e PS2 e depois não tive mais console. Fui pro PC. Sempre tive essa vontade, sempre tive curiosidade de jogar alguns jogos que não tinha em console e tinha para PC. Toda essa parte online que não tinha no console naquela época. Naquela época você chamava um seu amigo para jogar com você, não tinha online. Pelo menos até o PS2, se eu não me engano. E se tinha também, eu não tenho conhecimento e provavelmente era um online bem restrito, mas acredito que não tinha. Então era você chamar seu amigo para ir na sua casa jogar lá com você e é isso. E bom, eu comecei e fui pro PC porque eu tinha esses interesses e também porque eu pensava que assim no futuro, lá naquela época já com uns 13 anos que eu ganhei meu primeiro PC, com 12 ou 13 anos, que era PC da Casas Bahias, eu já pensava assim, no futuro eu tô ligado que eu posso pegar e mexer no PC, trocar peça e tudo mais. E aí, se eu quiser jogar um jogo que eu não consiga jogar, é só eu trocar uma peça lá que eu vou conseguir passar a jogar. Mal sabia eu que aquele PC da Casa das Bahia era on-board. On-board você não consegue tirar a placa de vídeo, você não consegue fazer alterações, porque vem embutido na placa-mãe. Então você não consegue tirar, fazer essas alterações, fazendo com que o PC continue funcionando e aprimore melhor o PC. Você não consegue fazer no on-board. O PC tem que ser off-board, que é a placa-mãe, não tendo nada ali embutido, é tudo solto. Você consegue trocar por outra peça que vai funcionar normalmente. Ah, e aí eu sempre tive esse pensamento aí de com o tempo e melhorando o PC. Aí depois eu ganhei um outro PC montado, né, que já era melhor, era off-board e eu fui alterando esse PC até chegar no que eu tenho hoje, que é um PC mediano,
Porém, se eu trocar minha placa de vídeo para uma RTX, por exemplo, já vira um PC ali foda. PC que eu vou conseguir rodar jogo até 2030, 2030 e pouco, no alto para cima. E em algumas configurações provavelmente não pôr no Ultra, porque realmente não tem necessidade de pôr no Ultra. Você vai ter quase que a mesma coisa de gráfico, vai mudar pouca coisa ali, que não vai fazer muita diferença em troca de desempenho. Mas isso aí é vídeos técnicos que eu posso deixar para um outro vídeo falando sobre PC. Mas assim, eu vejo o pessoal querendo pôr PC no meio dessa briga aí. Falando que PC é para trabalho, que PC você não chega e põe o jogo e já roda. Isso aí eu vou falar um pouco mais para frente, mas cara, para mim não tem um porquê pôr PC, computador no meio dessa briga, porque computador é algo à parte. A mesma coisa do Nintendo Switch. Nintendo Switch, tem o pessoal que põe também nessa briga, mas o Nintendo Switch é algo à parte. O Nintendo Switch não tem você querer comparar o Nintendo Switch com PlayStation, com Xbox. Por quê? O Nintendo Switch, a proposta dele é ser um portátil, que você consiga jogar jogos interessantes onde você quiser. Por exemplo, você está lá no meio da rua, lá na praça, você consegue ir lá e jogar um Zelda, jogar o que você quiser. Aqui no Brasil não vai funcionar tanto, porque se você for com o Nintendo Switch, que custa uma bagatela fodida, você vai ser roubado provavelmente, e se você não acabar levando um tiro por causa de um portátil do Nintendo Switch. Mas bom, feito lá no Japão, o interesse deles era o quê? Trazer um portátil onde os caras podem jogar onde eles quiserem. Tá no metrô, tá na rua, tá na praça, tá na casa do amigo, vai lá na casa da amiga, pega, tira o Nintendo Switch e começa a jogar. Essa é a proposta. Não é a proposta você ter lá um videogame potente, foda pra caramba, na sua sala, você chegar e jogar ali. Você não vai jogar o seu PlayStation, o seu Xbox, enquanto você está no metrô, enquanto você está na praça. Você não vai fazer isso. Nintendo Switch, a proposta não é só jogo, mas também ser um portátil. E dentre os portáteis, é um dos melhores que tem. Com os seus erros, com as coisas que a Nintendo, como uma empresa grande que deixa a desejar, meio que faz vista grossa. E eles poderiam ser muito melhor em vários aspectos do que o que eles são, porém não são porque tem aquele relaxo de empresa grande que está acostumada ao fã, tá sempre apoiando, tá sempre lá na alta, lá com bastante compras, com bastante vendas, e toda empresa tem isso, normal. Espero que com o tempo eles cada vez mais aprimorem e no Nintendo Switch acaba vindo jogos mais lisos, jogos que rodem em FPS maior, jogos com gráfico mais trabalhado. Tem muitos jogos aí que são mal trabalhados, mal otimizados, mas isso tem em todas as empresas. Mas é algo que tem no Nintendo também. Porém, não adianta querer botar ele no meio dessa briga de PlayStation e Xbox. Ah, e o joguinho do Nintendo não sei o que, velho. Pro portátil, que você vai, joga no metrô, joga em qualquer lugar, para a proposta do Nintendo, os jogos deles, velho, é muito bem feito, é muito grande para rodar no portátil, é bem complexo, bem feito. Falo isso porque eu sei como é desenvolver um jogo e dependendo da máquina que você está desenvolvendo, dependendo do port que você vai fazer, para qual estrutura, para qual tipo de console vai ser, você tem que fazer, deixar muita coisa de lado, muita mesmo. E bom, PC é a mesma coisa. O PC você pode jogar tudo neles, tudo, praticamente tudo. Eu tô falando aqui para vocês porque eu sei. Tem um ano de PC, você consegue jogar tudo, velho. Você consegue jogar jogo até velho. Qualquer jogo que você consegue jogar. Não tem jogo que você não consiga jogar. Você pode usar emulador, pode dizer o que for. Você consegue jogar tudo. Então, e hoje em dia até jogo de PlayStation, porque os exclusivos de PlayStation estão começando a vir para PC e cada vez mais com tempo menor. O Final Fantasy XVI saiu esse ano e já saiu notícia aí por volta aí de uns 3, 4 meses depois do lançamento. Se eu não me engano, é que eu tenho déficit de atenção para me lembrar as coisas é uma merda. Já saiu notícia de que vai ter o Final Fantasy XVI para PC e assim, ninguém sabia disso. Um pouco depois do lançamento do jogo ainda, a única coisa que se sabia é que ia ser um exclusivo de PlayStation e acabou.
Para quem já está conhecendo, para quem é do PC e já está ligado que os exclusivos estão saindo para PC, já esperava que esse jogo fosse lançar para PC, mas o anúncio do jogo foi que ele ia ser exclusivo, nem exclusivo temporário, nem nada do tipo, exclusivo. E aí saiu a notícia aí, há muito pouco tempo atrás, alguns dias atrás, ou meses, poucos meses, que vai estar vindo aí o Final Fantasy XVI para PC, e ele lançou faz o que? Nem um ano direito. E para mim, eu tô achando que isso aí vai a cada vez ser mais normal. Jogos saírem para PC do PlayStation, exclusivos do PlayStation sair para PC em um tempo cada vez menor. As empresas estão vendo que é uma vantagem, e é uma vantagem por quê? A empresa que eu digo é a PlayStation, né? Porque a Xbox já vem fazendo isso faz tempo, já traz jogos aí para o PC, porque é da Microsoft. Então faz sentido eles estarem trazendo. E eles têm noção também, essa noção que o PlayStation está tendo agora, eles já tinham. De que o PC, como é uma plataforma onde não tem aquele pessoal fã, aquele pessoal que vai falar assim, eu vou comprar o Xbox porque eu gosto do Xbox, ou eu vou comprar o PlayStation porque eu gosto do PlayStation, gosto dos jogos, mas também gosto da plataforma, quero o PlayStation, estou acostumado com o PlayStation. Não tem isso no PC. No PC, as pessoas são mais mente aberta, por assim dizer. Não é todo mundo, mas a maioria, assim, que joga no PC mesmo há anos, eles procuram, assim, comprar o jogo. Eles não pensam no console por trás do jogo, eles não pensam na empresa por trás do jogo. É claro que depende da ocasião. Estou falando empresa Sony, empresa Microsoft, Xbox. Empresa que produz o jogo, sim, Bethesda, porque tem aqueles jogos que o pessoal vira até meme que fala, pô, esse jogo aí, velho, putz, vai vir bugado, vai vir lagado, vai vir mal otimizado, que é de tal empresa, né? Que é a empresa por trás do desenvolvimento do jogo. Mas eles não pensam Sony, não pensam Xbox, Microsoft. Quem joga no PC geralmente pensa o jogo, quero jogar esse jogo, achei esse jogo interessante. Então é um mercado onde o PlayStation perde bastante, não trazendo jogos, porque se eles trouxerem jogos, irão jogar e irão comprar esses jogos, eles vão ganhar mais dinheiro e muito provavelmente vão estar trazendo aí pessoas que vão estar aderindo aos seus jogos, estar comprando dos seus jogos, estar procurando saber melhor e muitas vezes até mesmo comprando o console. Pessoas que não têm esse negócio de eu sou Xbox, eu sou Sony. Isso você vai ver muito em PC. Eu sou exemplo disso. Para mim não tem isso de Xbox, de Sony. O jogo sendo bom, o jogo sendo legal, eu jogo. E velho, se eu tivesse dinheiro, grana, se eu não fosse fudido, tivesse dinheiro para gastar 4 pau, 5 pau de boa em console, fui ver o preço do PlayStation na promoção 3 mil e pouco, fora da promoção quase 4 mil. Eu não tenho essa grana para gastar com console. Se eu tivesse, eu ia ter PlayStation pelos jogos que eu joguei exclusivos, são bons, eu gostei. Tem aí no canal, fiz lives zerando Miles Morales, zerando alguns jogos aí. Eu zerei alguns jogos exclusivos de PC, de PlayStation que vieram para PC, em off, mas eu zerei alguns em live, e Miles Morales é um deles. Então, gostei. Eu compraria um PlayStation pelos exclusivos, mesmo sabendo que vão lançar no PC e não tendo pressa. Porque eu sou aquele cara, não tenho pressa. Eu sei que vai lançar para PC, tranquilidade. Eu espero, não tem problema nenhum quando lançar eu jogo. Mas mesmo assim eu compraria. E se eu tivesse grana, por que não comprar um PlayStation? Um Xbox? Eu teria os dois na real. Porque eu sou dos jogos, eu gosto de jogos e eu acho interessante isso daí. Tá comprando os consoles das empresas e tudo mais para ter, e mesmo não achando vantajoso, porque eu prefiro PC, já falando aqui. Para mim o PC é muito mais vantajoso. Eu vou falar as vantagens que tem no vídeo. Para mim, PC, com relação a dinheiro também, mesmo o pessoal falando que tá caro montar hoje do zero, só que o PC você tem que pensar à frente, você tem que pensar, eu vou montar meu PC agora para no futuro eu não ter que ficar gastando uma grana para comprar um console que não vai ter mais de nova geração, porque para outra geração não vai ter mais jogos. Você tem que pensar à frente. O PC é aquele negócio, você tá montando um robô e com o tempo você vai aperfeiçoando esse robô e deixando ele melhor do que os robôs que tem hoje em dia. É tipo isso. Enquanto o pessoal vai ter que trocar um robô
do zero, porque ele comprou um robô que é top de linha, mas que se uma peça ali já ficar defasada, eles já não vão mais lançar nada para esse robô e você vai ter que pegar um robô novo do zero, que vai custar uma grana. E aí você, enquanto tem o seu PC ali, que é um robô que é mais adaptável, porém não é o top de linha, você pode ir adaptando ele aos poucos e ele virar um top de linha e você conseguir jogar todos os jogos do futuro, de agora e do futuro. É isso que você tem que pensar quando você vai montar um PC para jogos. E foi o que eu pensei lá atrás, quando eu tinha 16, 15 anos. E hoje em dia eu consigo jogar tudo que lança aí para PlayStation 5. A única coisa que eu preciso trocar é minha placa de vídeo. Se eu trocar minha placa de vídeo, eu vou conseguir rodar até jogos de PlayStation 6. Eu não sei se vai ser PlayStation 6, Xbox Zero, mas vou conseguir jogar jogos que vão lançar para consoles de nova geração, da próxima geração e da próxima. Até 2030 e pouco eu vou estar rodando o jogo aqui do alto, alguns até mesmo no Ultra, e só trocando uma placa de vídeo, uma ou duas peças. Mas bom, o pessoal gosta de pôr isso aí, essa PC na briga. Eu vou acabar falando aqui nesse vídeo porque que eu acho melhor também, com base no que geralmente o pessoal fala. Mas para mim, PC é uma coisa à parte. O intuito do PC não é só jogos, é você também poder assistir filmes, séries, assistir anime, assistir o que você quiser. Você também pode usar para trabalho, você pode fazer diversas coisas no PC, você pode fazer um jogo no PC. Os jogos vieram do PC lá atrás, na época da Segunda Guerra Mundial, a Primeira. Os caras desenvolveram computadores enormes e nesses computadores eles criaram jogos. Foram criados jogos. O primeiro foi o Pong, que é aquele jogo que ficava uma bolinha de um lado para o outro, você tinha que ir batendo. Os primeiros jogos que foram lançados foram no PC. Então o PC é uma plataforma de jogos, porque nada mais nada menos do que é o que utilizam para fazer os jogos. O jogo que você joga no seu PlayStation, o jogo que você joga no seu Xbox, no Nintendo Switch. No Nintendo Switch eu não sei que os caras estavam fazendo uma forma de desenvolver eles a partir do próprio console, não sei. Nintendo Swift é um negócio à parte que eu não tenho informação suficiente para estar falando, mas a maioria dos jogos aí, ou sei lá, todos que você joga no seu PlayStation, no seu Xbox, são produzidos através de um PC, eles vêm do PC. Então o PC é uma plataforma de jogos também, porque você pode criar jogos através do seu PC. Você que tem um PC aí, se o seu PC não é dos melhores, você consegue criar um jogo mais, vamos dizer assim, com um gráfico mais humilde. Se o seu PC é mais avançado, você consegue usar um Unreal Engine, um Unreal Engine 5, você consegue criar jogos. Eu, por exemplo, já usei e já mexi no Unreal Engine 5. Aqui no meu PC rodou bem, porém eu ainda não tinha construído muita coisa. Tem que ver como que fica depois que você constrói bastante coisa. Faz bastante, o cenário inteiro, faz toda a mecânica e tudo mais. Mas assim, os jogos, para quem tem um PC um pouco melhor, vai usar o Unreal Engine 5, 4 e vai trazer um jogo aí com os gráficos melhores. Mas você que tem um PC aí, você consegue fazer um jogo, mesmo que um jogo básico, com o seu PC. Então o PC é feito para jogos. E aí no próprio programa do PC você já pode fazer o port para consoles, para o que você quiser. Mas isso é uma parte mais técnica que eu aprendi lá na faculdade e tudo mais. Que eu não vou trazer nesse vídeo com muita especificidade. Posso trazer em outros vídeos, é claro, dependendo do feedback. Mas assim, o PC ele serve para várias outras coisas além disso. Você pode fazer muita coisa, cara. Vocês não têm noção. Além de jogos, é claro. Então, para mim não cabe você pôr o PC nessa briga, porque se você for pôr o PC nessa briga, para mim, o PC sai ganhando. Por que o PC sai ganhando? Além de você poder jogar todos os jogos que você vê em PlayStation 5, que vão estar saindo aí, os exclusivos estão vindo cada vez mais para o PC, e como eu já disse, posso trazer com mais embasamento, com muito mais informação, entrando muito mais a fundo nisso em outro vídeo. Os jogos de PlayStation, para mim, a tendência é cada vez mais deixarem de ser exclusivos só do PlayStation e começar a vir para PC, tirar essa exclusividade só do PlayStation e começar a vir para PC e em um tempo muito menor, porque os caras estão vendo que vale a pena. É um pessoal, é um mercado
que tá ali, cara, só esperando para vir um jogo, vir alguma coisa. Não é um mercado nichado. É isso, essa palavra que eu queria achar, não é nichado. Xbox tem um nicho, tem um público. PC tem um nicho de PC, mas o pessoal que joga jogos de PC também vão jogar jogos de PlayStation. Se lançar jogo de PlayStation, eles vão aderir. Eles vão aderir. Tem muita gente que vai aderir. Então eles sabem que eles estão perdendo esse pessoal e tanto é que eles começaram a abrir a exclusividade. E com os resultados que estão tendo, que são bons, são altos, eles conseguem farmar um pouco mais de grana, né? A grana que fala mais alto. Eles conseguem farmar mais uns milhões, bilhões a mais aí, lançando para PC. Com certeza eles vão estar começando a dar mais visibilidade aí, tá começando a tá trazendo os exclusivos deles de PlayStation para PC em um tempo muito mais curto, porque o tempo também custa dinheiro. Quem é do mercado, quem é de mercado, qualquer tipo de mercado sabe que o tempo é dinheiro. E com relação a console não é diferente. E é muito mais intrínseco ainda porque é com relação a vendas. A vendas. Muitas vezes tem gente que está hypado ali, se eles não aproveitar aquele hype, ou aqueles meses ali que o pessoal vai estar hypado, aquela faixa de tempo onde o pessoal está mais apto ali a não conseguir se controlar e comprar o jogo, se eles demorar muito, isso daí passa, o pessoal vai assistir gameplays, vai ver youtubers aí afora fazendo gameplays e acaba não querendo tanto assim comprar o jogo deles. Então acredito que ao passar do tempo, a tendência com relação ao mercado é os exclusivos do PlayStation que estão saindo para PC terem uma redução aí no tempo de lançamento para o PC. Eu já dei um exemplo aí, para mim, né, minha opinião, não estou carimbando aqui, mas é com relação ao que eu vejo, que eu vi aí da notícia. E bom, não cabe pôr, não adianta pôr porque o PC vai ganhar. E por que eu digo isso? Não porque eu sou fanboy de PC, porque, velho, eu já joguei, já tive PlayStation, já tive Nintendo, já tive Sega. É o seguinte, se o cara vai montar agora um PC, posso estar trazendo um outro vídeo também, vai ser mais complicado, vai ser bem caro, vai. Mas ele pode reduzir muito esse custo se ele não é o cara que quer, eu quero construir um PC que vai ser melhor, PS5 que vai ser melhor que tudo. Se ele não for esse cara, ele vai conseguir fazer um PC que ele consegue rodar os jogos que estão saindo aí hoje em dia. Não vai rodar no máximo no superior, mas com esse PC, passou um ano, passou uns meses, ele vai conseguir trocar uma peça desse PC e essa peça que ele trocar desse PC que custou muito mais barato que um console aí de nova geração, ele vai conseguir estar rodando jogos que vão rodar na próxima geração até mesmo. E assim, quando eu falo rodar, eu não estou falando médio para baixo, alto, configurações no alto. Isso eu vou deixar para outro vídeo, você montar um PC barato que futuramente você vai, não barato entre aspas, né? Mas seja mais barato que um PlayStation, Xbox. Se vocês quiserem esse vídeo, não deixa de deixar o feedback, mas que assim, futuramente, sei lá, ano que vem, se você tiver uma graninha, você consegue trocar uma peça e, porra, essa peça aí fazer uma diferença que você vai conseguir rodar jogos que de PlayStation 5, PlayStation 6, Xbox Series X, Series S, Series Zero, Series Y, que eu não sei qual que vai ser os próximos consoles, você vai estar conseguindo rodar no PC tranquilo. Então, com relação você vai ter que, você quer ter que, tem gente que usa esse argumento aí, porra, PC tá mais caro que console, velho. Você vai ter que gastar, velho. Porra, tá valendo mais a pena no PC. O que adianta? PC é mais caro que console. PC é mais caro que console desde que você tenha a mentalidade que você quer ser melhor que todo mundo. Você quer que o seu PC seja melhor que o PS5, você quer que o seu PC seja melhor que o Xbox, e não que apenas ele rode os jogos que você quer jogar. Você quer rodar os jogos de PlayStation 5, mas você quer rodar no Ultra, no FPS 200, aí, velho, aí você vai desembolsar 7 mil, 8 mil, porra, não tem jeito. Ainda mais aqui no Brasil, lá fora beleza, mas aqui no Brasil é tudo caro. Ainda mais com relação à tecnologia. Se você tem a mentalidade de eu quero um PC para rodar esses jogos tranquilo, sem problema, você consegue pesquisando, indo atrás de promoção. Ao final do ano provavelmente tem promoções boas de peça de computador e tudo mais. Pesquisando, indo atrás, você consegue montar um PC de 1.000 e pouco, 2.000,
você vai conseguir rodar alguns jogos interessantes e, é, e com o tempo você vai trocando peças dele, placa de vídeo, processador, placa-mãe, você vai trocando com o tempo e vai conseguir fazer um PC que você vai rodar os jogos aí FPS alto, tranquilo, gráficos altos, sem você estar tendo que comprar futuramente um console do zero, gastando, sei lá, 6 mil, porque o PlayStation 6, o Xbox Series Y vão. Pô, aqui no Brasil eu custo acreditar que vão vir por menos de 5 mil. Para mim ainda vão vir mais caros, 6 mil, 7 mil, porque a tecnologia vai avançar, vão ter que trazer uma tecnologia muito melhor do que o que tem, porque o console, para ele passar do padrão que ele está, do patamar que ele está para o próximo, eles têm que desenvolver uma tecnologia, eles têm que desenvolver vários periféricos, várias coisas que vão ser mais caros. Então provavelmente o PS6, Xbox, ainda mais aqui no Brasil, por menos de 5 mil você não vai ver, provavelmente até mesmo por uns 6 mil reais. E aí no futuro, com esse PC que você montou agora, alterando ali, trocando peças, você consiga rodar jogos do PS6, jogos do Xbox Series Y, jogos futuros que forem lançar para as próximas gerações. Então, com relação a isso, PC ainda assim tem vantagem. Tem vantagem. Porque assim, mesmo usando esse argumento do zero, eu pensei nisso lá atrás, em 2015, 2016. Hoje eu tenho um PC, eu consigo rodar os jogos que estão lançando. Tem live aí, eu zerei jogos em live da geração atual. Inclusive eu joguei Ratchet Clank e acredito que eu consiga até zerar ele em live. Eu joguei só o início ali, talvez eu traga live jogando ele, que eu achei um jogo bem interessante, o Ratchet Clank. E é um jogo assim que é considerado nova geração, né? Pela qualidade, pelo desempenho que ele precisa, pelo você HD já não roda bem, você consegue rodar, mas ele trava porque precisa do SSD nos loadings que não nas telas que seriam os loads. Mas bom, isso aí é para outro vídeo também. Então, com relação a PC, nesse quesito ainda assim tem vantagem de preço. Porque você pode montar um PC aí modesto e com o tempo ir modificando ele e deixar ele top, foda. Do contrário do console, que quando lançar como eu falei, os consoles da próxima geração, a geração de trás vai ficando para trás. Tá acontecendo isso com o PlayStation 4. Eu lembro que até pouco tempo atrás o PlayStation 4 era o foda. Daí passou uns anos, PlayStation 5 agora é o foda. PlayStation 4 tá ficando para trás, tá deixando de lançar jogos que inclusive poderiam jogar, mas por conta do mercado. Eu entendo isso porque eu sei como é o mercado de jogos e é do mercado de jogos. Eles não podem continuar. Eles têm que fazer dar uma forma de que o PlayStation 5 comece a entrar no mercado e o 4 comece a sair para eles vender os jogos para PlayStation 5 e o mercado girar. A produção de PlayStation 5 vai estar muito maior do que a de PlayStation 4. Então eles vão começar a focar a produção deles em PlayStation 5 e para isso eles precisam que o PlayStation 5 comece a vender e o 4 comece a parar de vender. E eles reduzir a produção de PlayStation 4. Não só isso, como vários outros aspectos que eu também posso estar trazendo em outro vídeo, que é com relação ao mercado de jogos. Então é normal no console, no Xbox também acontece isso, no consoles eles fazerem isso. Eles começarem a deixar uma geração para trás, começarem a lançar mais jogos para a próxima geração, mesmo que esses jogos poderiam rodar na anterior. Não tem isso no PC. No PC você pode tentar rodar, não interessa. Se a geração mudou, você ainda pode tentar rodar jogos da próxima geração. O desempenho do jogo vai depender do seu PC. Se vai rodar, se vai abrir, vai depender do seu PC. Mas ainda assim você pode continuar jogando. Você não vai ter que comprar um computador do zero, você só vai precisar trocar peças, como eu falei. E muitas vezes não são muitas peças, são poucas peças que você troca e já é o suficiente. Vai depender do seu conhecimento de PC, de você pesquisar, entender e saber mais sobre o PC. Lá atrás, eu fiz burrada, mas porque eu não sabia nada de PC. Conforme eu fui aprendendo mais, aí eu fui me adequando de uma forma que
Hoje em dia, se eu for trocar a peça de meu PC, eu vou trocar muita pouca coisa para rodar jogos. Porra, vou estar velho ainda, já vou estar muito mais velho do que eu tô, vou estar rodando ainda jogo nesse PC aqui. Então, com o tempo você vai aprendendo. É por isso que é muito bom pesquisar. Hoje em dia tem internet com muito mais facilidade, então é muito mais fácil você conseguir fazer um PC e pesquisar e entender, aprender e escolher a melhor opção. Então, com relação a preço, para mim é mais vantajoso. Você consegue montar um PC mais barato, mais modesto. Se você não quiser um PC, velho, você quer o porra do PC da NASA e, pô, você vai dar mal. A placa de vídeo hoje em dia, eu vou ter que fazer um vídeo separado disso, porque esse vídeo vai acabar ficando longo de qualquer jeito e eu não quero que fique mais longo. Mas hoje em dia você consegue achar a mesma placa de vídeo. Você consegue montar, você não precisa ter o fodão, só você ter uma mente de boa, cara. Se não querer ter um PC, vai rodar 300 FPS. A placa de vídeo é referente ao da Nvidia, da AMD eu não sei. Da Nvidia eu sei que é a peça aí do PlayStation 5 tem a potência de uma RTX 2000, 2060, 2000 e pouco. Hoje em dia a RTX 2000 e pouco você acha por 1000 e pouco. Se eu fosse aí trocar uma peça do meu PC para ter uma potência relativa à do PlayStation 5, eu teria que trocar o processador e a placa de vídeo. O meu processador não preciso trocar, porque eu sei que ele vai aguentar rodar tranquilo no alto, até mesmo no ultra. O que eu preciso trocar é minha placa de vídeo. Se eu trocar minha placa de vídeo, eu consigo rodar jogos do PS5, jogos do PS, do Xbox Series S X, tranquilo. Só que eu consigo uma RTX 3000 por 2000 e pouco, na promoção eu vi por 1000 e pouco. Ou seja, o cara que construiu um PC aí pensando no futuro, hoje em dia ele consegue uma RTX 3000 por 1000 e pouco, aí dependendo da promoção. No máximo, o que eu vi de preço lá é 2400. Uma RTX 3000. Na época que eu comprei essa minha placa de vídeo, custava 5000. Acho que foi uns 2 ou 3 anos atrás. Hoje, a RTX 3000 você acha por... a RTX 2000 custava 4000, 5000. A RTX 3000 hoje em dia você acha por 1800 na promoção. Tô falando de promoção. Eu vi num site, estava pesquisando ontem, por 1800, 1700. O preço maior, 2400. Hoje em dia o cara, para jogar um jogo de nova geração, ele tem que desembolsar 3000 cacetada, 3000 e pouco. Eu vi PlayStation por 4000, mas eu acho que é porque tinha mídia física. Então mídia física sai mais caro. Mídia digital, em torno de 3000, 3000 e pouco. 3000 e lá vai cacetada. Em outro vídeo, eu vou estar trazendo. Se o vídeo tiver feedback, eu trago aí os preços e tudo mais, fazendo uma comparação. É que agora eu não tenho tempo porque vou ter que trabalhar ainda, eu estou fazendo esse vídeo. Mas você consegue aí, hoje em dia, tá achando aí uma RTX 3000 por esse preço aí na promoção. Final de ano aí vai ter promoção boa. E aí eu só trocaria essa placa de vídeo, conseguiria rodar jogos de nova geração do alto pro ultra. Do alto pro ultra, FPS 60, tranquilo, com os equipamentos que eu tenho aqui, que eu fui trocando com o tempo. Fui trocando aí. E hoje em dia bastaria eu trocar a minha placa de vídeo por uma RTX aí, desembolsando 1000 e pouco, 2000 e pouco, 2400 no máximo que eu tinha visto. Mas pesquisando você acha bem mais barato. Uma RTX 3000 Ti. Eu tô falando da TI. Enquanto alguém que for comprar um PlayStation 5 tem que desembolsar 3000 e cacetada, quase 4000 reais. No futuro, PlayStation 6, eu não vou. Se eu trocar essa minha GTX aqui por uma RTX, que é o que eu pretendo fazer, no PlayStation 6 eu não vou precisar trocar nada. No Xbox Series Y não vou precisar trocar nada. Eu vou estar rodando os jogos no alto para cima. Vai ter algumas configurações que eu ainda vou conseguir pôr no ultra, mas eu não preciso pôr, não é necessário. Vou deixar para outro vídeo, não vou estender muito, mas tem opções que não é necessário você pôr no ultra, porque não vai fazer, vai fazer a diferença de um pix, não vai fazer muita coisa, velho. Não vai fazer muita coisa. Mas mesmo assim, tem gente que gosta de pôr tudo no ultra para testar a máquina, é normal.
Com relação a jogos, não preciso falar nada, já falei. PlayStation 5, jogos exclusivos estão cada vez mais vindo para PC, numa linha menor de tempo. Jogos de Xbox já vem para PC padrão. E você consegue jogar jogos que não tem nem no PlayStation nem no Xbox, cara. Tem jogos que lançam só para PC, que eu falei em um outro vídeo meu. Tá aí, eu vou pôr o vídeo numa playlist, que é um vídeo que eu falei sobre jogos e tudo mais. Eu falei disso, que tem jogos que são lançados para PC sim, que hoje em dia vão para console, vão para PlayStation, que são os jogos que vocês veem muitas vezes free to play. Vocês não precisam comprar no PlayStation e nem no Xbox. Essa mecânica aí de mercado, esse modus operandi de mercado veio do PC, de lançar jogos free to play. MMORPG, free to play, RF Online, Ragnarok, Perfect World, foram jogos free to play que eram de PC, o pessoal entrava, jogava, numa época que não existia jogo de PC para consoles. E os consoles eram PlayStation 2, PlayStation 3, e eram jogos ali, PlayStation 1, eram jogos que lançavam para PC e tinham essa mecânica free to play, essa modus operandi free to play aí, que você gastava dentro do jogo. E hoje em dia está indo para consoles, então você tem jogos dos consoles, você tem jogos de PC, que alguns jogos de PC não saem para consoles, você tem jogos utilizando aí o mercado Jack Sparrow, tem jogos até de Nintendo que rodam em PC. Eu não estou recomendando nada, não estou falando nada, eu estou falando como funciona. Então tem o emulador aí que você consegue jogar até jogos que não tem nos consoles. E se for falar de jogo, então PC sai ganhando, não tem jeito. Isso pra mim. Se não for a sua opinião, beleza. Com relação a uma coisa que os consoles têm, que PC não tem, que o pessoal fala que é você chegar, o jogo tá ali, você entra e já joga. Você não precisa estar baixando. Hoje em dia você precisa baixar nos consoles, que os consoles estão tomando para si a mídia digital e você precisa baixar além de comprar o jogo de qualquer jeito. Mesmo nos consoles. Mas tem aquela questão de ser mais rápido. É um negócio rápido. Você chega ali, joga e acabou. Não tem toda a interface que tem o computador, de você ter que clicar ali, mexer ali, de ter que se preocupar se vai rodar ou não, esse tipo de coisa. Com relação a isso, você sentar no seu sofá e jogar. PC ainda perde com relação a várias coisas nesse quesito aí. O PC ele é mais complexo. Para você rodar um jogo, você vai ter que baixar o jogo, você vai ter que ir lá comprar, você vai ter que usar uma plataforma, vai ter que usar Steam, Epic Games, vai ter que entrar, baixar o jogo. Você vai ter que tem todo o layout de design de tela do sistema operacional, que muitas vezes pode confundir. O cara às vezes quer um design mais simples, que ele entre lá rapidão e tá lá o jogo e ele entra. Aqui você vai ter vários ícone de abrir programa de edição, programa de o Explorer, você vai ter o ícone do Explorer, você vai ter várias aí, vários itens na tela que muitas vezes não agrada aí o pessoal do console. Nisso aí o PC perde, e perde bonito. Os sistemas operacionais tentam cada vez mais, o Windows tentam cada vez mais ficar mais simples, para meio que evitar isso. Porém, mesmo assim, ainda acaba sendo uma interface bem mais complicada do que você comprar um console que é só para jogos, do que o PC. As especificações do PC é a mesma coisa que tem no seu console. Seu console tem placa de vídeo, tem processador, tem RAM, é a mesma coisa. A diferença é que no PC você vai precisar saber o que tem. Você vai precisar montar o PC, você vai precisar saber o que tem dentro do seu PC para saber que vai rodar ou não. A diferença do console é que ele já vem pronto para você. Isso é uma vantagem também sobre o PC. O console já vem pronto para você vai lá e joga. Só que você vai desembolsar mais dinheiro do que alguém que já montou um PC e sabe o que ele vai precisar para rodar os jogos de nova geração, por exemplo. Você vai desembolsar mais dinheiro para comprar o próximo console de geração da próxima geração, ainda mais aqui no Brasil. Então, nesse quesito, o console ganha, mas também perde em algumas coisas. Sofá. Porra, sofá, velho. No PC você pode jogar da sua cama, velho. Você tá no seu quarto lá, você deita na sua cama e joga aqui, ó, com controle. Os mesmos controles que você tem no console você consegue usar no PC.
as mesmas coisas. Cadeira, sofá, você põe o sofá na sua casa, você joga. Mesma coisa, do mesmo aspecto. Tela é menor, então compra uma tela maior, velho. Se esse é o problema, você vai gastar mais? Vai. Mas você vai gastar o preço da tela que você gasta aí. Você pode pegar uma tela de TV, pôr no seu quarto e jogar. Tem como você... Vai dar mais trabalho? Vai. PC ainda tem desvantagem nisso? Tem. Mas você consegue ter uma tela maior se quiser. Minha tela é grandinha aqui, para mim já é o suficiente. Ela é grande, não é pequena não, para uma tela de PC. Então, você consegue fazer isso. Ter tudo isso daí, essa parte de... Você quer jogar na sala, velho, mas aí é muito de cada um, velho. Você quer jogar na sala, eu prefiro muito mais jogar no meu quarto tranquilo ali de boa do que jogar na sala com gente passando, caramba, quatro. Se você mora sozinho é mais tranquilo, mas prefiro jogar no quarto. Isso aí eu acho que é mais de cada um, preferir jogar na sala. Mas, bom, pra mim, com todos esses critérios que eu falei, tem mais alguns ainda que eu posso abordar em outro vídeo, que eu tenho que me apressar e tal. Eu posso abordar em outro vídeo, mas pra mim, com esses critérios que eu falei que muita gente usa aí nos comentários, mais os fanboys usam em comentário para argumentar, para tirar o PC. Nesses critérios que eu falei aí, eu já dei meu argumento por quê, e pra mim PC ganham na maioria deles, em algumas coisas específicas perde, mas em outras ganha. Porém, para mim, PC sai ganhando com relação a todas as plataformas, usando critérios aqui, argumentos que eu utilizei. E bom, é isso que eu queria trazer nesse vídeo mesmo, minha opinião com relação a isso. E é por isso que eu digo, não ponham PC nessa guerra, porque não tem nada a ver. PC é uma coisa à parte. Então nem tem por que pôr, mas tem gente que põe. E esse meu argumento, as minhas respostas são para esse pessoal e para quem quer entender também melhor o porquê das vantagens do PC e o que eu acho. Posso estar trazendo um outro vídeo sobre isso, sobre outras questões com relação ao que eu abordei aqui, mas aí vai ter que ficar para um futuro, porque esse vídeo aqui já está muito grande e eu também tenho que trabalhar e bom, é isso aí, e vai depender do feedback, então não deixe aí de deixar o feedback. Se gostou do vídeo, like, compartilha, se inscreve para eu estar trazendo mais vídeos desse tipo. E é isso aí, valeu, falou! 'Cause I can fly.